Eu sou Marcelo Teles, sou coordenador do Centro Cultural Que Ladeira é Essa, também sou membro do coletivo CRP, Coletivo Resistência Preta, né? Faço parte também da articulação do Centro Antigo de Salvador, que faz um debate sobre direito à cidade, questões de moradia, habitação e também conforto maior nas questões raciais, tá? A atividade que nós participamos aqui, ela é realizada pelo Centro Cultural Que Ladeira é Essa, com parceria com o coletivo Resistência Preta, né? É importante frisar isso. Nós fazíamos aulas de defesa pessoal, com judô, jiu-jitsu, boxe. As atividades do Centro Cultural eram muito locais, né? E aulas presenciais. Com o advento da pandemia, em parceria com o Dai Borges, que é coordenador geral do coletivo Resistência Preta, a gente consegue ampliar essa rede, as aulas, inclusive está direcionando tudo que acontece aqui para cerca de 14 estados do Brasil, tá? Gostaria de agradecer a participação de todos. Estamos trazendo hoje o tema o voto preto para candidaturas pretas, né? Importante a gente comece a abrir essa discussão. Na verdade, a gente começa essa discussão há muito tempo atrás, né? Tentando fazer isso antes do desmonte político, bem antes, bem lá atrás, nas bases, tá? Através do CRP foi possível a gente conseguir incidir politicamente nesse processo de pandemia, inclusive, né? Com a reconfiguração do formato de campanhas políticas de 2020, né, para a vereança e para a prefeitura, a gente conseguiu incidir através do coletivo Resistência Preta em um novo formato, onde a gente convidou toda a vereança preta, né, mulheres e homens, para fazer um grande debate online, e a gente conseguiu ter um movimento bacana, tá? Ouvir as propostas e direcionar o público, né, o voto preto para candidaturas pretas. Então, a partir daí, eu vou pedir que Dai Borges, né, que é quem vai conduzir esta live hoje, fale um pouco sobre essa questão do voto preto, né? O que é que está acontecendo que nós, enquanto maioria, não conseguimos incidir, ter um número significativo de candidaturas pretas. Dai, obrigado pela sua presença, tá? Estamos hoje com Dai Borges, coordenador geral do coletivo Resistência Preta, mobilizador nacional do movimento negro, ativista dos direitos humanos. A palavra é com você, meu irmão. Fica à vontade. Obrigado, irmão. Espero que todas estejam me ouvindo aí. Eu deixo o meu abraço para todas as pessoas presentes, né, nesse agrupamento que tem como tema central hoje um debate que ele é crucial. Embora os ditos populares falem que é um tema complexo, falar sobre a questão de voto, falar sobre a questão de religião, alguns temas eles estão circunscritos a não serem debatidos, né? E vai se popularizando isso como um mantra, né? Na cabeça, no inconsciente popular. Mas é algo extremamente necessário. Eu queria deixar meu forte abraço mesmo de verdade, porque é formato de roda de diálogos. Como eu sempre frisei na minha vida, na minha caminhada, são trocas de saberes, de olhares distintos também, são olhares de várias perspectivas, né? A necessidade de determinados debates, e esse projeto vem trazendo aqui todas as segundas-feiras, que já tem sido já para mim uma alegria imensa, né? Debater o voto preto, Marcelo, não é debater uma ideologia, né? Mas é um instrumento de análise. E ele é importante como se a gente tratar nessa perspectiva como um instrumento de conexão para as análises do ponto de vista da questão do avanço social, das viabilidades, das consecuções de políticas públicas, etc. E ele até namora também com um debate muito crucial que vem sendo trazido aí, que é a questão do racismo estrutural. O racismo nas suas estruturas, ele precisa de condicionantes, né? Ele precisa de algumas atmosferas também, e se esse debate ele não é elucidado, a exemplo de falar sobre a importância do voto preto, a gente não balança as estruturas que estão montadas dentro do patriarcado.
né, que tem uma estrutura, tem uma camada social, onde há uma figuração já pertencida, que ela é naturalizada, inclusive, né? E aí, nada melhor do que a gente fazer um balanço histórico. É impossível que a gente trate qualquer das mazelas, das questões de vulnerabilidade, das ditas minorias, que somos a maioria de passagem, né? No que tange a participação das mulheres, no que tange, dentro dessa camada, a participação das mulheres negras, que esse recorte é importante, no que tange o debate sobre a questão da maioridade ou da menoridade, também no que tange a questão do recorte, no que tange a participação da população negra nas tomadas de decisões. E quando se fala de debater de forma precisa a questão da importância de dialogar sobre o voto preto, é importante frisar esse namoro também com o racismo estrutural, porque a gente pode perceber que é uma relação de poder, né? Ela vem vinculada aí também com a questão da territorialidade, tanto na ocupação dos espaços, e a gente pode graçar aí também pelas grandes corporações, porque quando se fala da relação de poder e a relação de tomada de decisões em corporações, nas tomadas de decisões em espaços públicos também, nas políticas que são preparadas e construídas para as mulheres, política de saúde para a população negra também, a gente vai ver que há uma necessidade crucial das tomadas de decisão, da necessidade do povo. Então, quando o povo está ausente, do ponto de vista da sua representação, ele obviamente que não vai ter aí uma voz que clame. Então, isso é uma obrigatoriedade de toda a sociedade, a questão desse debate. Porque quem quer fazer uma luta antirracista, primeiro tem que, inclusive, sair desse campo do privilégio. E para sair do campo do privilégio, é necessário e crucial que a gente tenha sobre os nossos braços e sobre a nossa ótica essa conexão com o lastro histórico, né? Diante disso, para iniciar o nosso debate, né, e para a gente ter a colaboração dos nossos membros que estão aqui presentes, das pessoas que vão participar após a gravação desse material também, que vai estar, inclusive, no canal do CRP, no canal do CRP, vai estar disponibilizado também sobre essa forma da gente arguir sobre esse debate, e a gente vai ter, obviamente, várias percepções, troca de olhares e saberes que vão, inclusive, talvez discordar, mas que é necessário a partir de uma realidade, né? Existe uma coisa que eu aprendi durante os anos de minha vida, que nessa luta, na luta racial, na luta de garantia dos direitos também, nós deixamos de ir para a guerra nuclear com a faca na mão, né? O que isso quer dizer? Nós temos os dados que colaboram crucialmente, né, para que o que estamos projetando, o que nós estamos ecoando, deixamos e saímos do deserto de falar sozinhos. Ou seja, isso não é somente coisa de preto, isso não é só coisa de mulher, é um debate de toda a sociedade. Uma sociedade que se deseja sadia, ela precisa ter coragem de debater sua participação, inclusive histórica. Sair do campo do privilégio e ir para um campo um pouco mais igualitário do ponto de vista da intelectualidade inclusiva. Eu inicio falando, uma das coisas que é muito fundamentais também, vou trazer alguns números, né, para a gente ver em qual armadilha caiu a população negra, em qual armadilha caiu essa considerada minoria também, especialmente quando se trata das questões do voto e dos partidos também, das suas relações. E isso vai partidos de direita, partidos de esquerda, que quando são tomadas de decisões, nós não temos a população negra fazendo essa incidência maior, né? A gente sabe que, inclusive, recentemente, nesse momento de pandemia, diga-se de passagem, e como negar que o movimento negro está avançando, se nós tivemos nesse ano, um ano de 2020, um ano onde surge a pandemia, né? Numa atmosfera extremamente difícil, numa realidade social que não existia pauta para a população negra, num desgoverno, e surge, desde o caso de George Floyd nos Estados Unidos também, uma luta necessária de uma luta antirracista, né? E aí a gente viu que, mesmo nessa perspectiva, houve a eleição. A eleição, ela tinha que acontecer como um elemento extremamente necessário para a manutenção da transição do processo de governo, ou seja, isso é crucial. Assim como crucial dentro do nosso levantamento do movimento negro também é que essas estruturas precisam ser balançadas. É preciso uma reflexão. E aí o que é que nós vimos? Nós vimos que o TSE
né, e reafirmado ali pelo TSF também, alterou, inclusive através de uma normativa eleitoral, no processo do ano eleitoral, que obrigava, inclusive, os partidos a distribuírem recursos para as candidaturas negras. Isso é um avanço. Mas, voltando para o processo histórico, o primeiro censo demográfico do Brasil foi em 1872. Foi o primeiro censo que se teve notícia, ele é oficializado, e foi aí criado o DGE. O DGE ele tinha o nome de Diretoria Geral de Estatísticas, que tinha e tem esse mesmo papel na função do IBGE, que é algo que é feito de 10 em 10 anos para que a população se tenha percebido, tanto nos indicadores que são necessários, a população nas regiões mais adversas, inclusive, também. Então, esse censo ele tem participação fundamental. Considerando que esse primeiro censo foi feito em 1872, diversos outros condicionantes impediram, inclusive, a participação da população negra. Era um tempo onde a escravidão era a maior instituição política e econômica e mais duradoura da história dessa nação. A instituição da escravidão. Então, esse processo da animalização, de tirar a natureza jurídica do cidadão, foi um dos piores elementos que colaboraram com essa ausência de participação da população negra no processo de disputa eleitoral. E é o que estamos debatendo aqui nesse momento. Né? Os negros naquela época não tinham essa mesma natureza, de forma que não fazia parte da vida social, não faziam parte das decisões, e o DGE, o que ele aponta? Ele aponta 15% dentro da sua pesquisa da população negra e 3,8% de estrangeiros também. Já tem-se um número, né? Já se atua com a perspectiva de atuar com um número. E isso em 1872, né? E aí o que acontece, Marcelo? Em 1837, os negros ainda eram proibidos de frequentar escolas. Só para a gente ter a noção de como esse arcabouço da armadilha, eles são construídos e como eles nos afetam na participação política de um voto consciente da população negra. E eu falo do ponto de vista da massa de analisar a necessidade desse voto na perspectiva consciente, na perspectiva da representação e nessa perspectiva natural do poder, onde um homem branco está no topo dessa camada social. Né? Então, por exemplo, inclusive tem até um artigo que foi produzido pela USP, num material que eu vou mandar no grupo, que fala sobre os negros na legislação formal brasileira e na educação do Brasil. Um artigo promovido pela USP. Então, em 1837, os negros ainda não podiam frequentar as escolas. Quando não se podiam frequentar as escolas, a gente vê um alijamento social, um impedimento, uma não participação social. E aí, em 1881, também o Brasil assina a Lei Saraiva, que proíbe a vida de pessoas, o voto de pessoas analfabetas. Quando você tem constituído formalmente a inviabilidade do acesso à educação, e você também impede que os votos dos analfabetos sejam votos válidos, você tem uma armadilha total. Você tem uma armadilha que coloca a população, de uma forma geral, e essa que é a maioria, a população negra, na impossibilidade, inclusive, de colocar isso no seu cotidiano, tanto do ponto de vista do debate, da necessidade, da estruturação, daquilo que é configurado e que nos levará para políticas públicas para a população. E aí eu falo de saneamento básico, viabilidade de acesso escolar, acesso à justiça, projetos de lei que viabilizem, artigos e outros materiais que possibilitem a participação da população negra quando você tem esses condicionantes, obviamente, formalizados dentro do país. Dito isto, nós temos essa natureza, né, essa natureza histórica de animalizar a população de uma forma geral. Com esses condicionantes, você vai ser impedido. Somente no dia 13 de maio de 1888 é que o negro tem direito a votar. E junto à população negra com esse direito a voto, já em 1888, né, que se é permitido o voto de mulheres, é permitido o voto da população negra e é permitido também o voto dos analfabetos. E não sem luta. E isso com muita luta, obviamente. Então, o que é que chama-se para uma reflexão, dado ao conjunto do que temos na natureza, da estrutura do país, para a necessidade de um debate mais profundo na perspectiva de analisar como um instrumental esses debates dentro das comunidades, inclusive. São justamente as participações que são promovidas, que devemos fazer, que devemos elucidar. Precisamos tirar do campo daquilo que não é necessário fazer o debate para trazer para mais perto.
Porque uma vez que você não tem projetos que viabilizem a participação, como vemos no parlamento, completamente numa mesma perspectiva, que impede, inclusive, a própria estrutura do TCE, que impedia, que colocam dispositivos surreais para que partidos com esse caráter, inclusive até ideológico, um caráter identitário, podemos dizer assim, um caráter de identidade, ele consiga avançar, ele consiga fazer esse eco chegar nas populações. Vindo para uma realidade, do ponto de vista, saímos de uma eleição agora, que foi o processo de vereança, e vimos uma natureza surreal para a gente, quando a gente tem, inclusive, a pandemia, e é histórico isso, e é histórico, inclusive, na vida das relações de quando se tem esse projeto de eleições, a participação de figuras dentro das próprias comunidades, a compra desses votos, utilizando-se da necessidade da população a partir da perspectiva da compra desse próprio voto, que esse voto passa a não ser discutido de forma em natureza real, como natureza necessária para o avanço da população, e ele é colocado como um elemento econômico. Dito isto, Marcelo, a gente vê que a natureza econômica do país, que graça sobre a vulnerabilidade das populações, a economia ainda é um elemento a ser discutido, e quando você vai fazer uma disputa real de trazer para dentro dessa população, enquanto liderança, enquanto um partido ou um agrupamento que tem a necessidade de fazer a mesma ocupação democrática, você tem contra você o elemento econômico. E isso está muito naturalizado na cabeça da população, que não se vê representada, né, nas figuras que ali estão atuando dentro das comunidades, porque ela não traz aquilo que no consciente da população está naturalizado, que é uma figura que muitas vezes ela ocupa ali a camada social, né, e até os próprios projetos eugenistas apontam que é o homem branco, essa figura que tem uma natureza natural de ingressar justamente nessas comunidades, lugares que eles pouco pisam, e eles conseguem justamente com esse poder econômico alcançar um diálogo muito, muito mais, digamos, facilitado, porque não é somente um debate de incidência somente pontual. Primeiro que tem que ser um elemento constituído no cotidiano. E aí você tem uma série de adventos que são negativos, que está justamente dentro daquilo que a gente debate, irmão, sobre as representações, inclusive no campo das mídias, quando essas figuras são naturalizadas dentro daquele espaço de poder. E isso confunde muito a cabeça da população de uma forma geral. Existe um outro elemento a ser destacado, é que dentro desse debate sobre a questão do voto negro, existe um setor também que ele é desmerecido, que é justamente o voto da juventude. E esse voto da juventude é um voto que fica solto, é um voto que ele não é prezado por nenhum dos setores, que não constitui um debate, mas que são potenciais eleitores e que eles podem produzir isso na perspectiva de uma candidatura. Eles podem ser o promotor dessa mesma candidatura. O que eu trago como exemplo, esse próprio Daniel, né? Esse bolsonarista que teve aí expondo vídeos, ele expôs um vídeo, inclusive, que até você assistiu, e a gente estava falando sobre ele, Marcelo, que ele falou explicitamente que, dentro do mandato dele, não haveriam pessoas negras trabalhando. Mas esse homem foi votado, e ele foi muito bem votado, mas esse voto não foi um voto constituído somente na perspectiva do agrupamento dele. Esse voto foi um voto diverso. Quando a gente fala de Fernando Holliday, também em São Paulo, que foi votado como deputado lá em São Paulo, que ele é do DEM, ele também teve um voto de uma maioria também, que ele trouxe, inclusive, uma ideologia que ele desmerecia, inclusive, o processo das cotas. Ele desmerecia todo um contexto de luta e foi justamente no avanço desse contexto sensacionalista de produzir aquele projeto maniqueísta, aquele projeto de oba-oba, que muitas pessoas não deram vazão num voto consciente. Então, debater hoje um voto nessa perspectiva naturalmente a gente encaminhar para um projeto macro. E aí é um projeto que cabe não somente às instituições dos movimentos sociais,
mas é um trabalho que tem que ser construído, inclusive, dentro de escolas. É preciso construir isso dentro de agrupamentos, é preciso traduzir isso de forma real, porque de 4 em 4 anos a gente vê uma realidade, uma natural realidade, e como isso é transformado dentro das comunidades. É carnavalizado esse projeto. E aí, como esse debate ele não é construído de forma cotidiana, como algo que há uma necessidade vital de ser tratado, nós perdemos em representação, né? Nós perdemos do ponto de vista perdemos em políticas públicas, perdemos em avanço, inclusive também, porque uma pergunta é feita. Nós somos a maioria na população brasileira, entre 211 milhões da população brasileira, somos a maioria, com perspectiva e capacidade de que, se a gente quisesse construir ou derrubar uma marca, ou construir uma possibilidade na nossa perspectiva, na nossa forma aquilombada, nós teríamos essa força do ponto de vista numérico. Mas a pergunta que paira não é por que nós não conseguimos. Primeiro, nós temos aquilo que foi assolado aqui no processo do lastro histórico, é justamente essa necessidade de debater como algo vital a questão do voto na perspectiva dessa análise instrumental, e não ideológico, mas sim instrumental. É a perspectiva de debater como o que se configurar com o seu voto não consciente, o que configurará a sua não manifestação de cidadania. Então, eu acredito que trazer para os dias de hoje, para os tempos de hoje e de sempre, isso como um projeto que ele se solidifique de forma macro, primeiro é entender, não só no processo histórico, mas também entender no processo das armadilhas, porque existem alguns indicadores que eles colaboram, eles não estão distantes de 1872, que são as realidades da vulnerabilidade, da extrema pobreza. Isso é uma realidade também atual. Nós precisamos elencar também aqui a ausência de representatividade, não só das mulheres negras dentro do parlamento ou de qualquer espaço público, como a ausência também de homens negros também que têm uma atuação. Nós temos diversos exemplos de pessoas, como o senador Paulo Paim, que é um senador que faz uma luta acérrima, ele é de Porto Alegre, mas ele, ao constituir sua vida política, ele não colocou o elemento, ele é um cara que luta muito, ele é nosso, é do nosso campo, é do nosso lado, tem projetos que estão sendo aprovados aí, inclusive nesse momento da pandemia, mas inicialmente, e parece que há um fantasma quando se traz o debate da questão não ideológica, mais instrumental, como um processo de análise, Paulo Paim, no processo da vida política dele, foi que ele incorporou a necessidade do debate racial, uma vez explorado dentro do próprio espaço, que é o parlamento, que é extremamente machista, misógino pra caramba também, e extremamente racista. Então, nessas representações dentro desse campo também, inclusive, é difícil para o sujeito lá, quando ele é a minoria, um grande quantitativo que tem uma bancada da bala, quando tem as bancadas específicas, a bancada da Bíblia também, que constroem seus projetos. Então, esse debate é crucial, inclusive dentro da base, dentro da comunidade, dentro de casa, dentro da barbearia, dentro do armazém, dentro de casa, de forma ininterrupta, com essa perspectiva de elucidar e trazer um norte para esse debate, que ele, inclusive, não pode ficar circunscrito somente nas instituições, ele não pode ficar circunscrito somente nos agrupamentos sociais organizados. Ele precisa avançar, ele precisa se tornar uma política pública necessária, ele precisa se constituir como uma campanha permanente da necessidade desse voto como instrumental necessário para o avanço político e social da população brasileira. E é isso, irmão. Obrigado pela introdução que você trouxe, tá? Indicadores importantes. Eu teria outros indicadores também para apontar, mas quero dar a vez da palavra para João Pedro, que pediu, em seguida, Walter. Eu gostaria de combinar 3 minutos de fala. É claro, se a explanação de vocês passarem disso, vocês continuam falando, porque é muito importante garantir a fala de todos aqui, né? Mas só para a gente ter um controle do tempo, tá? Então, fica à vontade, João Pedro. Em seguida, Walter. Quem mais quiser, é só falar aqui no chat, tá? Olá, boa tarde. Boa tarde, João Um Pedro. complemento mesmo
que também é uma questão de quem tem, de que na política, na democracia, não é só uma questão de organização civil, mas também de quem tem acesso à mídia, à propaganda, aos disparos massivos de fake news no WhatsApp. Isso está basicamente restrito a pessoas brancas, né, uma elite. Eu me lembro, por exemplo, a eleição do presidente. Ele não foi eleito só por fato das pessoas se identificaram, não existe uma série de articulações políticas, empresariais, etc., que permitiram ele a divulgar sua campanha e tudo mais. Então, quem tem essas ferramentas, sabe? Porque é você ter acesso a um universo de ferramentas de propaganda, de construção de imagem e tudo mais. Essas ferramentas estão na mão, no geral, de pessoas brancas, né? Aqui no Brasil. E é isso. Obrigado. Obrigado, João, pela colaboração, tá? Walter, por favor, você tem 3 minutos para garantir sua fala, mas se precisar se estender um pouco mais, tudo bem. Fique à vontade. Obrigado, tá certo. Obrigado, Marcelão. Na verdade, a estruturação da política de nosso país, ela é uma estruturação antiga. Ela ainda se move e sobrevive, respira nos moldes dos coronéis, mas dos coronéis dos dias atuais, os coronéis esses que já trilham seus filhos, de maioria que são brancos, para estarem naquele local, principalmente no legislativo, que a maioria são pessoas que são agropecuaristas, são grandes fazendeiros, são sócios e empresários, donos de grandes empreiteiras. Aí que a gente começa a ver a questão da corrupção. Então, assim, para além disso, tem a questão de educação. Educação não chega para todos, a gente sabe. A educação, como o Dai bem lembrou, a gente não tinha identidade, não tinha direito à educação. E essa educação, quando ela é repartida, eu me faço agora valer com a fala de Steve Biko, a arma do opressor é a mente do oprimido. E restituindo essa frase de Steve, me lembra muito bem, educação é uma arma, então quando ela é repartida, né, muitos desses privilégios são diariamente, né, tidos como tendo essa manutenção, inclusive a manutenção do voto preto por troca de favores pequenos. Walter, deu uma travada. Deu uma travada. A narrativa parou uns 7 segundos. 8. Então, a troca de favores, eu estava falando da troca de favores que nossa política faz, e ela faz de uma forma desleal quando chega na favela, porque a gente sabe que tem um povo preto que está precisando de um bloco para construir um vão de sua casa, de uma telha, né? Tem alguém ali que está passando por necessidade, que não tem uma cesta básica dentro de casa. Então, assim, essa manutenção desses privilégios, dessas trocas de valores, na verdade, engessa o que realmente a gente quer, o que realmente a gente merece. E só para terminar minha fala, a seguinte coisa, como Dai trouxe Holiday, né, François Fanon, no livro Peles Negras e Máscaras Brancas, diz: nem todo preto sabe que é negro. Isso se atribui a Fernando Holliday e muitos por aí, inclusive aqui na Bahia, alguns evangélicos que vêm com nomenclaturas irmão isso, irmão aquilo. Só isso. Obrigado, Walter. Dai, eu gosto. Matheus está pedindo fala também. Sim. Passo para você já, Dai. Mas o que eu estou percebendo aqui nas narrativas, incluindo a sua, Dai, é que tem 2 fatores que nos distanciam do pleito eleitoral, tá? É o financeiro e o educacional, tá? O quanto nós ficamos atrasados politicamente pelo fator de estar distanciado da educação, né? De ter acesso à educação, e o quanto a gente está fora do pleito por conta do processo financeiro, né? Como o Walter bem colocou aí, as capitanias hereditárias ainda continuam,
o coronelismo, né, esse processo todo do capital, o quanto ele influencia nesse processo. Matheus, quer falar? Fica à vontade, Matheus. Tem 3 minutos, se não se estender um pouco mais, tudo bem. Tranquilo. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a Day e a todos vocês por esse debate. Eu acho muito interessante. No contexto vigente, a gente está debatendo sobre essa questão, que é realmente muito relevante. Eu fiz faculdade de História, fiz pela UNEB, e aí eu tenho algumas considerações sobre tudo aquilo que vocês estão falando, tudo aquilo que está sendo debatido. Né? Primeiro, em relação à forma como nós fomos colonizados, explorados, repercutem até os dias atuais nesse preconceito, nessa violação aos nossos direitos. Então, a primeira coisa a colocar é a questão da estrutura do racismo no Brasil, que está presente até os dias atuais, que já se iniciou no Brasil no período colonial e que até hoje a gente começa a perceber que essa ideia equivocada de inferioridade que não existe, para mim não existe. A outra questão que eu acho interessante é quando o colega trata sobre a questão do coronelismo, dessa falta de representatividade, dessa falta do nosso querer. Por exemplo, eu quero votar em fulano de tal, quero votar em determinado candidato porque eu quero e eu entendo que ele vai me representar. Então, isso é algo que não tem, que a gente não percebe de forma clara no Brasil atual, inclusive entre os próprios negros, e que vem desde aquela época e há muito tempo também. Quando a gente fala, Day falou uma coisa muito interessante sobre a questão da Lei Áurea, a gente também é importante a gente se ater à questão de que a Lei Áurea concede liberdade aos escravos, de fato, mas esses escravos ficaram à mercê da própria sorte, porque não houve instrumento legal, jurídico, o qual viesse comportar esses negros na sociedade. Foram negros que ficaram à mercê do trabalho análogo à escravidão, embora a escravidão tivesse acabado. Então, a gente vai perceber, se a gente for analisar na história, a gente vai começar a perceber que, de fato, esses negros, eles, por muito tempo, eles não tiveram a representatividade. Esses negros, eles precisavam, de alguma forma, ter algum aparato jurídico e legal da sociedade. Então, a gente começa a entender, olhando na perspectiva histórica, que muitos livros didáticos não trabalham isso. Então, uma das questões que eu acho importante salutar e estar comentando é a questão da educação, porque muitos alunos crescem com aquela visão de colonização, muitas vezes como algo pacífico, de que não há debate entre a questão de raça. Os livros didáticos mostram, muitas vezes, em sua maioria, a questão do racismo de uma forma velada, não mostram realmente como ele foi, e muitos acreditam numa perspectiva histórica, de uma história vista por cima, e não começam a entender de uma forma miúda, ou seja, na universidade, a gente problematiza bastante a história, ou seja, a gente começa a entender histórias particulares de pessoas negras colonizadas durante o período Vargas, durante o período JK, durante toda a história, que foram protagonistas de eventos muito importantes que nos livros didáticos não estão. Então, eu acredito que essa forma da educação, como é passada para os alunos, ela influencia também nos dias atuais, nessa questão. Voltando para a questão do racismo, quando a gente fala do racismo, no caso da questão do voto, que o colega falou sobre muitos negros, muitos políticos chegarem nas favelas, isso aconteceu comigo no interior. Eu estava no interior da Bahia, esse ano passado, trabalhando na eleição de uma política, uma candidata política, e um determinado candidato da oposição veio oferecer para mim dinheiro, dizendo: eu sei que você vai se contentar com R$3.000, me dê teu voto que eu vou te levar para você votar e conseguir voto para mim. Eu falei, em primeiro lugar, eu não sou comprado. Eu tenho meus valores, meus princípios. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo quando eu estou apoiando tal candidata, né? Inclusive era uma candidata do PT, mas independente. Eu pesquisei, eu conheço, eu sei do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, e não é o seu dinheiro, você poderia me dar o quanto fosse, eu tenho personalidade, tenho caráter. Então, assim, mas até que ponto vai haver essa ideia? E tinha uma pessoa branca do meu lado que não foi comprada, mas comigo, pelo fato de eu ser negro, queriam me comprar, então eu falei, simplesmente, eu não sou comprado, né? Então, assim, até quando nós iremos, haverá essa ideia de não representatividade, que nós não temos condições de
definir, decidir nosso futuro, de escolher nossos candidatos? Essa é uma questão também que eu levanto, né? Obrigado, Matheus. Dai, eu vou passar a bola para você, mas antes tem uma pergunta aqui no chat, tá? Já li. De Flávio Oliveira, você leu? Já li, sim. Vou ler aqui para todos, tá? Mais uma vez, boa tarde. Sob minha humilde opinião, a política racial mudou consideravelmente desde a década de 80. As políticas de ações afirmativas em 2001, a discriminação racial discutida abertamente na política em 2006, o voto passou a ser mais intensivo por ativistas do movimento negro. As denúncias de racismo feitas por ativistas do movimento negro, o reconhecimento na época do então Fernando Henrique Cardoso, que quebra o racismo, acho que é isso, né? Efetivamente existe na sociedade brasileira. Pergunto, como se manifesta na escolha eleitoral essa identidade coletiva do voto preto? Pergunta para Dai Borges. Fica à vontade, Dai. Beleza. Agradecer a João Pedro pela colaboração quando ele fala da questão do poder econômico, é o que a gente estava trazendo aqui quando eu iniciei, falando que o debate sobre a questão do voto preto, ele também está vinculado ao debate estrutural das relações de poder. E aí foi uma colaboração, e eu concordo também, relacionado à Walter, que ele fala da questão da representação e desse voto identitário na perspectiva daquilo que é necessidade para a população negra, né? Não é todo, e aí como falaram, inclusive, nem todo preto é meu amigo, inclusive. E aí não é questão, é uma questão que a gente, do ponto de vista caseiro, a gente tem que fazer uma avaliação. E daí o voto de consciência, ele é necessário a partir dessa perspectiva, a partir do que o sujeito também tem compreendido e feito dentro das próprias comunidades e com o dinheiro público, inclusive, que é uma obrigatoriedade do poder público tratar a população de uma forma geral, né? E aí a gente está falando da população negra em especial, porque dentro do advento dessa narrativa que a gente está trazendo aqui, existem diversos outros paralelos que foram trazidos, a questão do acesso à justiça, a questão do acesso à habitação básica, a dificuldade dos tempos atuais, inclusive a se alimentar, que é um transtorno, você ter aí uma despensa vazia. A despensa vazia ainda é um fantasma, e como o Betinho, sociólogo, falava, a fome tem pressa, né? A fome tem pressa. Então, o sujeito na necessidade, ele, na sua necessidade, na vulnerabilidade em que ele se encontra, obviamente que as ofertas, né, vão acontecer constantemente para essa perspectiva, uma vez que você tem um cenário completamente possível dentro da vulnerabilidade. E o que João Pedro falou também, além disso, não só o poder econômico, como também as mídias que proliferam esse tipo de imagem que povoa pela cabeça da população. E aí, Flávio, agradecer a Matheus também, muito fortemente, nosso professor, né? E o que Flávia faz como pergunta aqui também, que ela pergunta como se manifesta na escolha eleitoral essa identidade coletiva, e ela traz alguns números, algumas datas aí também de governos que passaram aqui também, e que essa incidência se deu justamente pela força e luta do movimento negro. O que é que eu posso dizer, Flávio? Parece que não há um projeto do movimento negro. Parece que o movimento negro, ele não é... Existem várias formas da gente enxergar o movimento negro, tanto na perspectiva da construção intelectual, que é uma militância, barrar, desconstruir, descortinar algumas coisas que a história aplicam para a gente. Existe uma militância, existem umas frentes também, hoje no Brasil atual, e eu quero trazer para vocês, como a gente estava falando no nosso grupo, que é a Convergência Nacional do Movimento Negro, que reúne mais de 500 agrupamentos, que estão no Brasil inteiro também. Esses estão dentro de partidos, construindo dentro de partidos ou barrando e construindo resistências justamente para a possibilidade dessas representações através dos partidos. E aí estão o Coletivo de Entidades Negras, estão a Negro, estão o CONEM, Ciclo Palmarino. Existe a Coalizão Negra por Direito também, que faz uma luta também de militância muito forte, que atua muito por advocacy, e está ali circunscrito no Rio de Janeiro e São Paulo também, assim como atualmente tem a Frente Nacional Antirracista, que faz um debate muito profundamente, dialogando ali com as instituições, justamente para produzir possibilidades de diálogo dentro das terceirizadas,
das grandes corporações também, da participação da população negra de uma forma geral, como esses atos de violência, as práticas racistas dentro desses espaços que são históricas, elas acontecem, é justamente para barrar. Dito isto, o que eu tenho para te dizer é que há um projeto. Já existe um projeto com essa perspectiva. O que precisamos avançar e não deixar de enxergar é o que está dentro das bases. E aí o que é que eu trago, Flávio? Como exemplo, um processo empírico mesmo, nas minhas perambulações no Brasil, em 2014, 2015, 2016 também, quando a gente estava com a Lei 10.639, quando nós tínhamos uma instituição chamada CEPI Nacional, quando a Fundação Cultural Palmares promovia o seu papel institucional com a perspectiva que desejava, que foi para isso que ela foi criada, quando tinha a Fundação Cultural Palmares aplicada no Rio Grande do Sul, a representação aqui na Bahia também, então havia possibilidade institucional de aplicar as políticas públicas, políticas reais e efetivas e verdadeiras, advinda de uma luta. Quando você tem um cenário político completamente adverso, obviamente que obrigam que as instituições, inclusive o movimento negro, elas retornem, elas recuem para se permanecerem vivas dentro dos seus agrupamentos, ou seja, das suas regiões, se reorganizem para ganhar força. Mas o que é importante frisar, e para finalizar, Marcelo, é importante que esses debates eles não fiquem somente num campo pontual. É importante que os debates sobre a consciência do voto preto, ele atinja as comunidades, ele atinjam dentro dos terreiros, eles passem pelos mercados, nos pontos de ônibus, que as pessoas tratem isso como algo natural e comum e que tire esse fantasma distante de que discutir política e a consciência do voto preto não é algo necessário. E que vai acontecer o que aconteceu com um grande mestre aqui na Bahia que tomou 12 facadas quando estavam se debatendo a questão da política, do desgoverno que aí está. Chegar a esse extremo é um outro debate do processo da violência, mas que é necessária a construção de campos, porque o projeto já existe, Flávio. O projeto já existe, mas ele precisa ser popularizado. Ele precisa trabalhar na mesma perspectiva para barrar as mídias, ele precisa se aparecer, ele precisa surgir sem a vergonha habitual que se tem de tratar a política como se fosse ela um fantasma. Mas ela não precisa ser um fantasma, é preciso discutir dentro de casa, é preciso ter uma pertença, é preciso colocar, inclusive, na agenda da luta antirracista. Se querem balançar a estrutura na viabilidade de que a gente construa uma nação sadia, que dialogue de forma transversal, é preciso que a gente construa esses campos. É preciso que essas pautas da história, das narrativas construídas, onde até nós chegamos com as instituições, onde a população negra chegou, onde as mulheres, inclusive, avançaram com a Marcha das Mulheres, avançaram politicamente, avançaram ocupando espaço, avançaram constituindo sua participação de forma mais endurecida, e mesmo que elas não tenham conseguido, mas elas deram a cara para bater também e nos deram um forte exemplo. Isso é o movimento negro, que está, inclusive, dentro da gestão dos terreiros, está, inclusive, dentro da igreja. A igreja precisa participar, essa igreja que está dentro da comunidade. Essas comunidades que atuam dentro dos mercados também, os agrupamentos, as associações. Então, é importante que a gente popularize. É importante que a gente, além de ter esse projeto já previamente desenhado, é que a gente popularize, que a gente unifique as forças com essa perspectiva. Perfeito, Dai. Eu coloquei alguns dados aqui, alguns indicadores, né? Primeiro eu vou ler aqui comentário de Júlia Nascimento. Como diria Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Acredito que essa busca por aceitação do povo negro por conta do racismo estrutural, em uma sociedade que tem por governantes, em maioria, pessoas brancas, seja um dos fatores que explicam a eleição de pessoas brancas em um país com mais de 50% de negras. Tá? Eu deixei aqui alguns dados, né? 55,1% dos candidatos que declaram patrimônio até R$50 mil são pretos, homens pretos e mulheres pretas. 57,8% dos candidatos que declaram ter patrimônio igual a zero são pessoas negras. E na outra ponta, os que declaram patrimônio acima de 500 mil reais são homens brancos e são 1,8%. E a gente, quando faz uma análise sobre
como pondera o fator econômico dentro das eleições, né? E aí, se a gente fizer uma análise de cada um em suas regiões, né? O quanto o branco tem o capital e o quanto o capital consegue criar espaço para que as pessoas avancem suas candidaturas na política, e quanto esse capital tem cor, né? Que geralmente pertence aos brancos, como a gente fica atrasado. Outra coisa a colocar aqui, daí gostaria que você falasse também, colaborasse, é o seguinte: por que a gente não consegue se reconhecer enquanto candidatura, né? O quão difícil é falar sobre candidatos negros para as pessoas negras, né? A ausência de esforço de um candidato branco, né, que entra nas comunidades, a qual ele nunca vai, né? Uma vez que ele vai, ele já é abraçado por toda uma comunidade, não precisa nem falar muito. Tive agora uma reunião com um vereador, né, branco de direita, em qual o cara nem fala, mas o cara está ali sendo representado. E quando a gente vai falar das candidaturas negras, né, de uma lista imensa, inclusive, de contribuições dessas pessoas, né, para as pautas e as políticas públicas, pessoas que vêm, inclusive, de dentro desse pleito que é comunitário, parece que a gente está falando do nosso maior inimigo, não é? Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa conjuntura política que perpassa entre nós. Massa. Inclusive, nós falamos sobre a questão. Observe que tudo isso está no processo das estruturas, né, Marcelo? E Júlia traz aí Paulo Freire, né, que ela fala da questão da relação do oprimido e o opressor também. E desse lado, por exemplo, existe uma coisa que eu ouvi que é consciência racial negra, mais subjetividade branca também. Existe uma coisa comportamental muito forte também, que está muito nessa natureza da relação do oprimido, do roubo da identidade da população negra, nas variadas representações. E aí, isso que você toca aí é estabelecido o estigma negativado de como um atributo representacional identitário ele consegue preencher os olhos do outro, entendeu? O que é que a gente vê dentro de um corpo preto? O que é que a gente tem assiduamente tido como debate na representação e figura das mulheres, figura dos homens negros também, de que, como lugar de pertença, a gente vem trazendo isso muito fortemente. E quando a gente falou também sobre a questão mais fortemente a diferença sobre racismo estrutural e institucional que estão vinculados aí, o racismo estrutural ele precisa das interações entre as instituições, né, que alimente esses pressupostos, né? E quando ele tem esse namoro, é um casamento perfeito. Um casamento perfeito para conseguir, através, inclusive, das próprias mídias, que não tem nenhuma responsabilidade de se fazer necessária do ponto de vista das identidades, não tem as grandes corporações, shoppings, empresas também não têm aquela consciência social ou racial também, ou de igualizar, entendendo o sujeito como um partícipe dessa nação também, ele consegue enxergar somente naquilo que está configurado num processo histórico, que é o campo da estigmatização, é o lugar onde o sujeito, onde esse corpo está. Por isso, o racismo é um projeto muito engenhoso. É um projeto extremamente engenhoso, o racismo, que ele, naturalmente, ele acompanha as gerações. Olhe, observar o que a gente tem visto na perspectiva da retroalimentação do machismo, inclusive do ponto de vista doméstico, se a gente não tomar cuidado. A retroalimentação também do racismo, no campo da forma jocosa de estigmatizar o sujeito, aquele que atua dentro das comunidades também, na sua perspectiva de fala. Então, essas representações, elas encontram um campo justamente direcionado numa narrativa construída na estrutura do Brasil, nessa estrutura de poder também, que não colabora e que tem todos os condicionantes, além do poder econômico também, que prolifera. E isso alcança. Quando você encontra, obviamente, pessoas em condições pessoas animalizadas, né? Na subcidadania, como diz Gessé Souza também, num grande livro dele, você encontra aí, é difícil você travar um processo de resistência.
Somente nesse campo de um projeto político efetivo, vinculado às instituições sociais e do movimento negro e todos aqueles que fazem uma luta antirracista, vai ser possível proliferar por meio de uma campanha, ela que seja saudável e possível alcançar aí as bases, Marcelo. Obrigado, Dai, pelo esclarecimento, tá? Marcelo e Dai, boa tarde. Oi, Viviane, fica à vontade. Eu estava aqui ouvindo vocês, consegui pegar quase que do início, né, o debate, e em mim, né, ficam aqui buriladas, né, algumas inquietações e que eu acho que dialogam com alguns pontos que foram trazidos aí, né. A perspectiva de organização política histórica no Brasil e que perpassa por uma demanda, antes de tudo, educacional, né. Então, a gente sabe que muito suadamente, algumas referências, né, de emancipação ou constituição de políticas públicas afirmativas, né, se deram em consequência da organização coletiva, né, dos movimentos negros, do movimento trabalhador. Na mensagem que eu mandei naquela noite, Dai, dizendo que nós poderíamos, inclusive, trocar miúde sobre a configuração política no Brasil, né? Eu parto do lugar mesmo de vivência, né? Então, eu sou de Sergipe e ainda menina passei a acompanhar, a presenciar e testemunhar, né, a construção do enredo político de esquerda no território sergipano, né? E, enfim, desde lá, as referências negras que existiam não eram lidas como negras e aquelas que se autoapresentavam como negras demarcavam um lugar, digamos que não tão representativo, né? E aí, quando a gente fala em projeto político que já existe, eu, Viviane, mulher, 40 anos, negra, entendeu? Sergipana e tal, e educadora, penso que a gente deve, de fato, assim, virar os olhos ou debruçar a atenção para as seguintes reflexões. Que projeto é esse? E aonde ele inicia e aonde ele termina, né? Quais são, de fato, os braços que ele alcança ou tem interesse de alcançar? Que educação é essa que os negros passaram a ter nessa última década aí acesso? Essa educação, esse projeto de educação, esse projeto de lei 10.639 e 11.600 de lá vai, né? Contemplam, de fato, as realidades comunitárias, né? Eu não sei se vocês assistiram, acredito que dá, ou mais algum, os documentários, né, a respeito do processo do golpe sofrido em 2016, que começou a ser arquitetado lá em 2012 e 2013, né? E tem um trecho do primeiro documentário, que eu não vou me lembrar o nome, em que tem uma cena de todo o diretório de esquerda, do PT, né, em sua grande maioria, reunidos, em que ele diz: a esquerda brasileira e o PT perdeu seu chão de base quando ele deixou de frequentar o chão de fábrica, de fazer a luta com o povo trabalhador, e quando ele anulou por completo o diálogo e a troca com a comunidade. Então, que projeto é esse que a gente está insistindo em levar à frente? Quem são esses possíveis representantes desse projeto? E se não é, de fato, fundamental e importante para que a gente avance minimamente, repensar as estruturas que estão sustentando esse projeto inicialmente idealizado. São essas, assim, inquietações, sabe, que, enfim, perduram, que me acompanham diariamente e que eu achei interessante colocar aqui. Obrigada. Obrigado, Viviane. Sua inquietação é muito parecida com a minha, né? A gente realmente tem que repensar o que a esquerda propõe para a população negra, né? Se a gente está inserido nesse projeto de nação de verdade, ou estamos sendo usados para alavancar um segundo projeto ao qual nós não estamos inseridos, né? Dai, já estamos chegando, já são 18h03, tá? Eu vou ler alguns comentários aqui do chat, e aí você faz as considerações finais, inclusive comentando o que está exposto aqui no chat
e o comentário de Vivi, tá certo? Tá bom. Vou ler aqui. Gilson Martins colocou aqui, nas eleições de 2020, 25 mil candidatos brancos se autodeclararam negros, conforme o TSE, tá? Mateus de Deus colocou esse, abre aspas, roubo, fecha aspas, muitas vezes faz com que negros não se reconheçam, daí a necessidade do empoderamento negro. E aqui mais embaixo, o Marcos Bezerra coloca: se a sociedade brasileira não reconhece a existência do racismo, em diversas ocasiões, talvez este seja uma preocupação em lançar uma candidatura que paute ou parta da ideia e defesa do grupo negro, por este receio de socialmente não aceito. O que tem acontecido é candidatos negros que nestas últimas eleições ganharam candidaturas, não focou centralmente seu debate apenas na pauta racial, exemplo de Érica Hilton. Mais embaixo tem Marcos pedindo para complementar a Viviane, e Mateus de Deus falando: pessoal, não poderei ficar até o final, tá justificando aqui que vai ter que sair, né? Mas tá agradecendo a DAI a promoção dessa discussão. Vou fazer o seguinte, Mateus, se você conseguir ser breve, você pode falar, tá? Eu vou passar a fala para você e DAI faz o fechamento, tá? Já de antemão, como eu vou encerrar minha fala aqui, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, todos os participantes, né? É um debate muito rico, e o quão madura está essa pauta aqui entre nós, por conta do debate cheio de falas, né? Cheio de intervenções, super colocações aqui. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima segunda-feira, tá? Vou passar a fala para Marcos Bezerra e em seguida daí faz as considerações finais. Por favor, Marcos. Nós não estamos conseguindo te ouvir, Marcos. Marcos? Ouvindo? Agora estamos. Fique à vontade. Só complementando o que a Viviane falou, que eu estudo juventudes indígenas e negra. E o que tem me chamado a atenção nas últimas pesquisas que eu fiz é que a juventude negra ela não quer se candidatar às eleições, ela não quer participar. Então, eu acho que esse é um dos grandes gargalos também, porque a juventude, na literatura aponta que a juventude é o contexto do futuro, e ela também está vivendo o presente agora. Se a gente não tentar modificar essa visão, no futuro nós não teremos candidatos nenhum negros. Talvez por esses motivos que já foram colocados aqui, né, a dificuldade de inserção, a questão da escolaridade, o acesso aos recursos, mas isso a literatura da ciência política já vem caindo por terra. Essa discussão sobre posse, né, a pessoa que tem mais recursos, ela acessa determinados mecanismos de participação. Isso já não nas ciências sociais não se discute mais isso. Então, apontar sobre essa questão, né? O que fazer para essa juventude negra querer participar, querer se inserir porque o nosso foco aqui é políticas institucionais, né? Partidos políticos, Senado, Congresso, enfim. O que fazer para que essa juventude também possa ser inserida nesse debate? Haja vista que ela não quer participar. Marcelo? Pronto, Dai. Pode fazer as considerações finais. Tá, queria agradecer. Primeiro mandar, por exemplo, mais uma vez, é bom te ver, Marcos. E obrigado pela colaboração de sempre. Vivi também, sempre colaboradora do nosso processo aqui também, quando traz seus pontos de vista, e acredite, você não está sozinha nessas indagações também. Eu acho que é um sentimento geral, especialmente para a gente que conseguiu enxergar alguns desmontes, né? Desmontes esses, inclusive, das políticas de ações afirmativas. Quando a gente fala da Lei 10.639, foi uma luta árdua em 2008 ali para a gente tentar fazer que ela fosse
algo que conseguisse ganhar a substância necessária para o conteúdo que se foi construído também, ou a Lei 11.645 também. Da mesma forma como frágil eram e são as leis também, que numa canetada elas conseguem se tornar absolutamente nada, algo invisível, eu falo da SNJ, do desmonte da SNJ, que é a Secretaria Nacional de Juventude, que tinha, inclusive, um plano de juventude viva também, que tinha uma participação política da juventude, e aí quando se fala que não se tem mais um plano de juventude viva, também não se tem uma ação afirmativa, especialmente com um recorte para a juventude negra, né, que está à mercê, mas que não estão deixando de fazer as coisas. Elas não querem saber da política, e essa barreira de não entender a política, ela é o que dá esse distanciamento. Ela não quer saber da política partidária, essa juventude, mas ela tem uma política cultural forte. É esse sentimento de aproximação que devemos ter, porque existem. Em 2016, o Brasil inteiro estava povoado de saraus. E aí, daí, desdobrou em uma diversidade de livros, fanzine, material. O ativismo do grafismo era extremamente e é extremamente forte também. Hoje, com o advento de uma política adversa, totalitária, completamente animalizada, né, que não tem política para a população, especialmente vulnerabilidade, e aí nós estamos incluídas, não existe estar pela própria sorte, mas a comunidade vem produzindo, seus agrupamentos vêm produzindo, em baixa escala, mas vem tendo essa produção. O que se precisa ter é essa tomada de consciência da tomada desse espaço, como o Marcos falou. E aí tem uma outra coisa também, o que Gilson Martins, nossa grande liderança em Porto Alegre, ele fala que 25 mil pessoas se autodeclararam negras no processo eleitoral, com a viabilidade aí do TSE e do Supremo Tribunal Eleitoral também, viabilizar mais recursos para a candidatura negra. Então, da mesma forma que ocorreu isso também, de autodeclaração de pessoas brancas ocupando esse espaço para ganhar seu quinhão, as cotas também foram fragilizadas e passaram por isso. Né? A gente sabe muito bem que a Câmara de Verificação, imposta inclusive pelo movimento negro, por organizações, inclusive da OAB também, inclusive defragou no campo de pesquisa o tanto de pessoas que iam buscar seu tataravô lá para aquisir esse benefício da população negra, enquanto a gente que tinha que ocupar esse processo de política afirmativa para acesso e democratização da educação, ficamos ainda no debate. Mas eu estou dizendo, quando eu falo a gente, é de forma a universalizar, porque quem tinha um entendimento do que era aquele projeto, do que é o projeto das cotas, a gente foi fazendo políticas nas ruas, trazendo as pessoas para entrarem, para ingressarem. Mas, como a gente está falando aqui da população de uma forma geral, elas caíram na mesma armadilha de não se considerarem possíveis. E, da mesma forma, é um papel muito forte nosso, enquanto lideranças, produzirmos e ecoarmos esse papel. O projeto ele já existe, Vivi, de verdade. E, embora doloroso seja, de ano em ano, a gente vê alguns sufrágios, algumas perdas que nós temos, como, por exemplo, nós temos a CEPROM, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, somente no estado da Bahia, isso porque o PT está aqui. Mas não quer dizer absolutamente nada para a gente quando a gente fala no debate a questão do partido. Esse mesmo partido, que é um partido construído no chão, nas comunidades para a classe trabalhadora, se distanciou em determinado momento, que, como eu disse, em 2016, os debates e as análises de conjunturas trazidas, Marcos, era justamente que estamos perdendo nossas bases. A ocupação de alguns lugares deixaram uma lacuna, e essa lacuna é sempre preenchida para fomentar essa lacuna deixada das comunidades, são as lacunas com instrumentos antigos que o sujeito nunca pisou na comunidade, mas ele tem uma característica, um fenótipo branco, e ele vem trazendo as propostas, né? Ou seja, a pessoa tem fome e necessidade de saneamento básico zero, né? Necessidade ao extremo, e aí a gente está sempre nesse mesmo gargalo, que é do processo da natureza jurídica dessa política construída historicamente, que a gente precisa barrar, e a juventude tem que ser o nosso foco. Outras gerações têm que ser o nosso foco. Precisamos chegar com 60, 70 anos, ancorando o nosso olhar para a juventude que chega, para as crianças. Precisamos debater políticas com essa necessidade. É essa geração esquecida que a gente precisa colocar nosso olhar. Nós precisamos atuar em cima da juventude. E aí, com o recorte negro, fica melhor ainda. Muito obrigado, gente, viu?
Dai, agradeço imensamente a você, tá? Agradeço a todos os membros do Centro Cultural Que Ladeira é Essa? E aqui eu marco a presença do nosso sensei Anderson Santiago. Agradeço ao grupamento todo do CRP, a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu vou ter a honra de falar nome por nome aqui, tá? Agradeço a Gilson Martins, agradeço a Walter Salles, João Pedro, Júlia Nascimento, Anderson Farias, Flávia Oliveira, Priscila Costa, Isabela Reis, Lucélia Aguiar, Joane Bastos, Viviane Aguiar, Marcos Bezerra, Laís Santana e Tiane Brito. Eu sei que a gente teve uma audiência maior, algumas pessoas precisaram sair, não é? Mas é uma honra ter vocês aqui toda segunda-feira. Nilma Santos também está aqui nos auxiliando e assistindo, participando todo o processo. É uma honra estar aqui com vocês, né, toda segunda-feira. É uma construção muito importante. E a pergunta que eu acho que a gente tem que deixar aqui e construir, né, é o seguinte: o que faremos para 2022 enquanto homens e mulheres negras, enquanto população em vulnerabilidade constante, né? O que é que esses agrupamentos em cada estado, em cada cidade, em cada bairro, né, vai estar fazendo para 2022? Como é que a gente vai se posicionar? Que tipo de política nós vamos viabilizar para condicionar o maior número de eleitores negros para candidatos pretos, tá? Até a próxima segunda. Um abraço. Até mais.